Boa noite, irmãos. Mês de novembro, iniciamos aí o momento final do nosso ano, apenas 2 meses. Vamos nos colocar em pé. Um abraço na pessoa que está do seu lado. Que bom estarmos juntos, passamos juntos o ano todo. Estamos chegando também ao final do ano, os últimos 2 meses. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo a esse tempo de adoração e a este local de celebração. Ainda em pé, abra sua Bíblia comigo, o livro do Apocalipse, capítulo 7. Você que nos acompanha pela internet, também a nossa saudação, nosso abraço fraterno, onde quer que você esteja, sinta-se também acolhido pela Igreja Presbiteriana de Curitiba neste lugar. Abra sua Bíblia, Apocalipse 7, versos de 9 a 12, nós faremos a leitura desse texto a uma só voz. Livro do Apocalipse, capítulo 7, versos de 9 a 12. Eu quero que você leia comigo, faremos a leitura a uma só voz de todos esses versículos. Leamos. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro,
vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O propósito do culto é apresentado nesse versículo de número 12 de maneira bastante clara, e é aquilo que nós devemos perseguir: o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos exaltar o nome do Senhor entoando o hino de número 33, as maravilhas divinas. Louvemos e exaltemos ao Senhor. Seu grande amor todos
Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos pelas tuas maravilhas, pelas tuas bênçãos que tens derramado sobre nós todos os dias. E estando juntos como igreja que se chama pelo povo que se chama pelo teu nome, esta igreja e as outras igrejas que te louvam ao Senhor Jesus Cristo, estão reunidos em toda a face da terra neste dia especial. Queremos, Senhor, neste culto, lembrar o que tens feito a cada um de nós. Agradecer a tua mão que nos sustenta e ao teu poder que nos dá condição de realizar as coisas que são necessárias à nossa vida. E principalmente, Senhor, a tua misericórdia que é presente a cada instante em nossa existência. Te pedimos que abençoes esta igreja, que te busca em oração e em louvor, para que os trabalhos aqui realizados sejam abençoados por ti, sejam fortalecidos, e que todas as obras que nós fazemos em teu nome sejam realizadas realmente para a tua honra e para a tua glória. Guarda-nos, Senhor, debaixo do teu poder, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ser. Queremos lembrar os irmãos algumas atividades importantes para a nossa comunidade durante a semana e também durante este mês de novembro. Senhores presbíteros, amanhã nós temos a reunião do Conselho da Igreja às 19h30 na sala de reuniões do edifício Jorge Landes. Todos os presbíteros da igreja estão convocados para essa reunião mensal administrativa do nosso Conselho da Igreja. Na terça-feira, às 19h30 é a vez da junta diaconal. Os diáconos da igreja também terão o seu momento de reunião, seu momento de administração, de avaliação e de planejamento das atividades do ano em curso, ainda até o seu final. Todos os diáconos também estão convocados para esta reunião. Nós estamos no mês de novembro e nós estamos num período de eleições na igreja. Nós terminamos aí a questão dos pleitos eleitorais da nossa nação e continuamos dentro dessa perspectiva de eleição dentro da nossa igreja. As sociedades internas estão sendo convocadas para que realizem as suas eleições das novas diretorias para o ano de 2015. Nós já temos notícia de algumas das sociedades internas que já estão com as suas diretorias prontas, já foram eleitas, já foram escolhidas para o ano de 2015. E isso se dá em decorrência do planejamento. Aí no boletim você tem uma convocação para o dia 22 de novembro, às 15 horas, as diretorias eleitas, as nomeadas para o ano de 2015, terão um momento de reunião para a composição da agenda de atividades da igreja para o ano que se seguirá. Então, ore pelo seu departamento, ore pela sua sociedade interna, participe inclusive das eleições. A SAF tem a sua eleição nessa próxima terça-feira, às 2h30, e todas as sócias ativas estão convocadas também para este momento. Lembramos os irmãos que estamos neste final de ano, não apenas as sociedades internas fazem aí as suas eleições com vistas ao planejamento do ano que vem, mas o Conselho da Igreja também tem que fazer o seu planejamento orçamentário para 2015. Então, você que é de uma sociedade interna, você que está sendo escolhido para a nova diretoria do ano de 2015, deve encaminhar para o Conselho da Igreja, para os senhores tesoureiros, presbítero Geraldo, presbítero Antônio Carlos, as solicitações orçamentárias para que sejam feitas os atendimentos necessários, contemplados esses atendimentos, essas solicitações no orçamento de 2015. Caso isso não seja feito durante o ano, não adianta reclamar, mas não tem dinheiro votado para a nossa sociedade interna. O aviso
aviso está no boletim já há algum tempo. É importante que a sociedade interna se planeje, se organize e faça solicitação mediante a informação aos nossos tesoureiros. Esse mês de novembro, nós temos no seu encerramento o Dia Mundial de Ação de Graças. Dia 27 de novembro, é uma quinta-feira, nós temos um momento de ação de graças, de louvor a Deus. Nos Estados Unidos é o dia Thanksgiving, e nós estamos já nos preparando para este momento. Eu queria desafiar a você nessa noite a preparar o seu coração. No primeiro domingo do mês de novembro, até a última quinta-feira do mês de novembro, estarmos abastecendo o nosso coração com gratidão. Afinal de contas, o tema do mês é mordomia da gratidão, e você pode conferir isso no seu boletim. Prepare o seu coração, mas prepare também uma oferta de gratidão, de louvor a Deus, para este momento muito especial. E também no mês de dezembro, dia 14 de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. No encerramento da nossa conferência missionária, foi feito o lançamento de uma campanha, uma Bíblia para cada casa, uma Bíblia para cada residência. E nós temos aí uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, que permite que nós adquiramos uma Bíblia por R$3. E nós estaremos então nessa campanha que se encerrará no dia 14 de dezembro, levantando aí um desafio de entregarmos o maior número de Bíblias às pessoas que ainda não possuem uma para conhecimento e leitura. Pois bem, queremos também conhecer nessa noite as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Há alguém conosco que nos visita pela primeira vez, queremos saudá-los, cumprimentá-los. Os diáconos da igreja reservam a você uma lembrança pela sua participação. Há alguém conosco pela primeira vez? Pedir aos irmãos que nos visitam pela primeira vez que se coloquem em pé, fica mais fácil dos diáconos se aproximarem de vocês. Lá no fundo temos alguns irmãos, aqui à frente um irmão de Dourados. Seja bem-vindo, Francisco, Deus abençoe. Mais alguém conosco pela primeira vez? A todos os nossos visitantes, a nossa saudação, nosso motivo de gratidão. Voltem outras vezes. Pode se assentar. Salmo de número 34, versículo 4. O salmista Davi diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo de Davi. Davi foi aquele personagem bíblico que enfrentou um gigante, que teve a coragem de ir para a frente do campo de batalha, ainda jovem, sem experiência de guerra, e enfrentar um homem experimentado, conhecedor, com todo o know-how na área da guerra, que era o gigante Golias. E aí, quando a gente olha esse salmo, a gente fica perguntando: mas Davi teve medo na vida? Ele foi capaz de enfrentar um gigante, matou um leão e um urso numa outra ocasião, para defender as ovelhas do seu pai. Será que esse homem era como a gente, às vezes suscetível a temeridades, a medos, a assombros, a perplexidade? Se você olhar bem para o Salmo 34, lá em cima no caput do Salmo está escrito Salmo de Davi. Quando ele se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, foi quando Saul perseguiu Davi, ele teve que fugir para os povos vizinhos, e ele caiu nas mãos do rei, o rei Abimeleque, e ele então se finge de amalucado. E lá no texto de Samuel, no livro histórico, há o registro dessa passagem, onde ele diz que ele teve medo de morrer. E aí ele diz no verso 4, busquei o Senhor, Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Quais são os teus temores? Quais são os medos que você nutre no seu coração? Presbítero Luiz Augusto, nessa semana, num dos grupos familiares que nós estávamos meditando nessa passagem, ele lembrou que na França foi feita uma pesquisa sobre os 10 maiores medos que uma pessoa pode ter. Ele trouxe algumas informações, as 5 primeiras: medo da morte em 5º lugar, medo de barata, depois medo de solidão, e em 1º lugar, medo de falar em público. Né? Então, nós temos medos. Quais são os seus medos? E o salmista Davi nos diz: busca o Senhor, Ele vai te acolher e vai livrar-te de todos os seus
temores. Vamos ter um momento de oração, um momento de recolhimento espiritual, é também um momento de confissão de pecados. Nós estamos diante da mesa do Senhor e ela requer de nós um momento de entrega, de confissão, de quebrantamento e de perdão. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Senhor, o sentimento de medo não foi um sentimento próprio da criação do ser humano. O homem experimentou medo quando se viu diante do pecado, lá no jardim do Éden, o Senhor o chamou. E ali a Bíblia nos diz que o homem teve medo, e de lá para cá, ó Deus, temos perecido muitas vezes em torno das temeridades, dos medos que assustam, ó Deus, que intimidam. Mas, ó Deus, a Tua palavra nos diz que o Teu amor lança fora todo medo. Por isso, confiados, estribados neste amor, confiados, ó Deus, neste amor para o perdão dos nossos pecados, para o lavar regenerador, ó Deus, é que nós te suplicamos. Suplicamos-te, ó Deus, a possibilidade, a dignidade de nos assentarmos em torno dessa mesa que nos faz, ó Deus, lembrar e celebrar a morte vicária de Cristo, que padeceu, que morreu, que sofreu, que se viu rasgado no madeiro pelos nossos pecados, que pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos, pela graça do Senhor, nos aproximarmos de novo de Ti. É a nossa súplica, é a nossa oração, é a nossa confissão, em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé e ler todos juntos, alternadamente, o Salmo número 96, Tributo e Glória e Majestade de Deus. Vamos ler os 13 versículos desse salmo alternadamente. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale,
que julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Todos juntos. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nós estamos aqui para louvar, para tributar toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Vamos continuar em pé e vamos louvar ao Senhor com os cânticos espirituais. Boa noite. Que alegria tê-lo aqui nessa noite. E nós vamos cantar exatamente o que foi lido agora nessa noite. Cantai ao Senhor um cântico novo e bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nesse próximo louvor, ele tem uma frase que diz: eu sou do meu amado e ele é meu. Quando nós falamos isso, nós estamos assumindo um compromisso, que nós somos e pertencemos a ele e é nosso. Então também nós estamos aqui como um compromisso de vir adorar ao Senhor, de vir ouvir da sua palavra. Então que a bandeira do Senhor possa estar sobre nós nessa noite. Levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete.
Vamos continuar louvando ao Senhor, como disse esse salmo, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas e cantando o hino número 26, enquanto os diáconos procedem ao recolhimento dos dízimos e das ofertas. Isso é um costume da nossa igreja, viemos aqui para adorar o Senhor, adoramos com tudo o que temos. Por isso, se você está nos visitando, não se constranja, esse é um momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Cantemos o hino 26. Maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos nos colocar em pé, as crianças podem vir à frente. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor nosso Deus e Pai, quão grande é o teu nome, quão grandioso és tu, Senhor de todo, Criador de toda a terra, de todo o universo. Senhor Deus amoroso, que acabamos de cantar, que nada pode nos separar do teu amor. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre todos nós.
Nós louvamos o Teu nome, tributamos toda a honra, toda a glória ao Teu nome, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem cuidado do seu povo. Por isso, Pai, nós adoramos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de vir aqui, com o que somos, com o que temos, te apresentar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te apresentar, Pai, todo o nosso viver, te apresentar a nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa essas ofertas, abençoa este culto, abençoa cada pessoa que pôde contribuir. Ajuda, Pai, aqueles que ainda precisam ter um toque no Teu coração, para entender que tudo é Teu, nada é nosso. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor abençoe a palavra que vamos receber agora, abençoe essas crianças que também serão ministradas pelo grupo da Luciana, que o Senhor possa desejar tocar nos seus corações. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui hoje, nesse momento, louvando e engrandecendo o Teu nome. Oramos, Pai, nos méritos do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos redimiu, que nos traz a salvação e a garantia de podermos cantar esse hino que vamos um dia cantar com o Senhor lá na glória. Amém. Hoje é dia 2 de novembro, sabidamente o dia de finados. Os cemitérios da nossa cidade, das outras cidades, estiveram bastante concorridos. Uma oportunidade das pessoas homenagearem aos que já partiram, deixarem ali um preito de saudade. E, enfim, sempre é uma data que é preciso trazer à mente que aqueles que já passaram deixaram um legado, deixaram alguma experiência, e sempre é bom lembrar deles, né? As pessoas passam, mas a sua história fica. O dia de ontem, 1º de novembro, é conhecido como o dia de Todos os Santos. Você já viu que tem santo para todo dia, né? Cada dia tem um santo ou mais santos, mas na possibilidade de algum santo não ter um dia, então tem o dia de Todos os Santos. Isso não é novidade, não, isso é antigo. Isso remonta à Idade Média. E nesta ocasião, o cristianismo, como era representado à época, fazia daquela data uma ocasião muito festiva, muito celebrativa. Era feriado mesmo, né? E as pessoas, naquela ocasião, então, faziam lembrança e memória de muitos mártires da fé, de muitas pessoas que deixaram uma marca indelével na história da igreja. Parece que, com o passar do tempo, o dia de finados ficou mais importante do que o dia de Todos os Santos, até por causa da conotação idolátrica que isso pode trazer, e não é este, de maneira nenhuma, o objetivo de exaltar tal data. Mas na sexta-feira, porque nós estamos voltando, né? Estamos indo para trás na nossa lembrança. Hoje, finados, ontem, dia de Todos os Santos, foi uma data muito especial para a igreja cristã, de uma forma geral. Porque a marca de 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. E é importante ressaltar que esta data, na verdade, é o que nós chamamos de estupim da Reforma. A Reforma foi um movimento dinâmico, e um movimento que aconteceu em várias frentes, que contou com o concurso de muitas pessoas, de muitas nações, e ela só pode ser vista de uma forma retrospectiva depois de algumas décadas, se não séculos. E hoje, justamente, quando nós nos avizinhamos rapidamente do 5º século do estupim da Reforma, porque a data é justamente 31 de outubro de 1517, então estamos há 3 anos de comemorar o 5º centenário da Reforma. É importante trazer à mente o que foi o significado deste movimento. O monge e professor universitário, monge agustiniano Martinho Lutero, já muito convencido da verdade das Escrituras Sagradas, que não estavam sendo considerados pela cristandade àquela época, ele já
bastante convencido de que era preciso fazer alguma coisa para debelar uma série de males doutrinários e morais na igreja, ele ficou sabendo que se avizinhava da sua região um emissário papal de nome John Tetzel, que vinha justamente no dia de Todos os Santos, 1º de novembro, um dia, como eu disse, muito concorrido, de muita festividade, vinha vender as indulgências. O que eram as indulgências? Era o perdão dos pecados. Imaginou? Você fazia uma conta de chegar e via, eu estou devendo tanto aqui de pecado, e aí na hora do ofertório, em vez de você dar o seu dízimo, você dava a quitação dos seus pecados. Eu acho que a arrecadação ia aumentar bastante. Impressão minha que, se nós formos sinceros, né? Ainda mais se a gente fizer um peso aí diferenciado dos pecados. Mas esse estratagema vinha se difundindo na cristandade já há muitos séculos, e naquele período, do século XVI, início do século XVI, isso tornou-se mais forte ainda por causa das demandas que o movimento central da cristandade tinha para a construção de edifícios, mormente a Basílica de São Pedro em Roma. E era preciso vender alguma indulgência. E quando John Tetzel, então, estava sendo avisado que ele viria para aquela região, Lutero não teve dúvida. Nas suas convicções, nas suas ponderações acerca do absurdo desta prática, entendendo que a salvação é graça de Deus, a salvação é dom de Deus, recebido pela fé, convencido das Escrituras, ele escreveu as chamadas 95 teses contra as indulgências. Teses, vamos entender bem, eram frases, parágrafos. Em cada uma destas afirmações, Lutero defendia o seu ponto de vista, que na somatória ficava muito claro: a incompatibilidade entre a prática da venda das indulgências e a palavra de Deus, entre a doutrina bíblica e aquilo que estava se procedendo no ambiente eclesiástico. E ele afixou as suas 95 teses na porta da igreja da universidade, lá em Wittenberg, onde ele era a igreja do castelo, onde ele dava aulas e muitas vezes ministrava também os eventos religiosos, uma espécie de edital, né? Nessas coisas que a gente tem na frente da igreja. E isso ele fez no dia 31 de outubro, um dia antes do John Tetzel aparecer lá na região. Aquilo ali foi como realmente um rastilho de pólvora. Rapidamente a informação disseminou. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha repórter do momento, mas em pouco tempo a região toda sabia da indisposição de Lutero com aquele movimento, e o John Tetzel nem chegou em Wittenberg para fazer a sua divulgação. E a coisa tomou um formato muito grande, que não parou mais, e a igreja do Senhor se reacendeu, se reavivou, se renovou a partir desta iniciativa de Martinho Lutero. O que foi capital na vida de Martinho Lutero, ora lembrado, foi justamente os seus estudos da palavra de Deus, especialmente o estudo da carta aos Romanos. Já em visita a Roma, quando ele fora lá no momento de muita angústia, ele se deparou com uma série de coisas que o seu espírito se angustiava, e indo às Escrituras, justamente na carta aos Romanos, ele se conscientizou da verdade da palavra de Deus. Mas, especialmente no capítulo 1, quando nós lemos da palavra de Paulo que o homem será justificado pela fé. A justificação pela fé foi uma doutrina capital nos escritos de Lutero. Nesta noite eu gostaria de trazer uma reflexão à luz deste evento momentoso que estamos celebrando. Pela manhã demos bastante ênfase ao momento dos finados, mas ressaltando evidentemente a ressurreição. Agora à noite queremos nos deter na importância da reforma. E ao invés de usar um texto do Novo Testamento, a carta aos Romanos, como foi tão próprio a Lutero, quero trazer-vos para o Velho Testamento, o livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós leremos os versos 12 até o final do capítulo. Joel 2, 12 a 32.
Assim diz a palavra de Deus, capítulo 2, verso 12 do profeta Joel. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e dele sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio dentre as nações. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós. Lança-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Fala ao nosso coração nesta noite, Senhor, na leitura da Tua palavra e meditação que faremos agora. Esta é uma passagem rica, forte, profunda, mas que também se reveste de atualidade, se reveste da oportunidade de repensarmos a nossa caminhada na Tua presença e vivermos da maneira que o Senhor requer de nós. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Joel carrega consigo algumas peculiaridades, entre elas a dificuldade até de situá-lo. As informações são muito poucas a respeito desse profeta. Apenas no primeiro versículo somos informados da sua filiação. Não há informações mais consistentes para podermos situar ele mais nesse período ou naquele. Alguns indicativos nos dão conta que com certeza ele profetizou quando a vida de Israel estava bastante ativa no seu culto, no culto que se realizava no templo, e portanto um templo que não havia sido destruído. Seguramente ele profetizou antes da queda de Jerusalém, antes da queda do templo, antes da invasão dos babilônios.
Mas talvez a referência que se faz nesse texto a respeito de um povo que vem do norte não seja propriamente aos babilônios, mas aos assírios, que foram o império que presidiu o mundo há 2 séculos antes dos babilônios. Então nós situaríamos Joel muito tempo antes. A verdade é que, seja nesse tempo mais anterior ou um pouco mais recente, Joel é a voz de Deus para alertar o povo de que não bastava realizar o culto, não bastava ter a liturgia certa, não bastava estarem congregados e não terem uma vida consoante à vontade de Deus, e não manifestarem o verdadeiro arrependimento, e não buscarem a Deus de todo o seu coração. Eu quero dizer que, à luz da lembrança de um episódio acontecido quase 5 séculos passados, e que nós desejamos ele tenha também uma efetiva atualidade, ou mesmo examinando uma passagem como esta, que está distante de nós muito mais séculos ainda, nós precisamos encontrar aqui esta necessidade de estar sempre revendo a nossa caminhada, de estar sempre buscando, como o próprio lema da reforma se tornou repetidas vezes colocado: igreja reformada, sempre se reformando. É muito fácil nós perdermos o vício, o vigor, a força, o entusiasmo, passarmos a tratar a nossa fé como algo rotineiro, mesmice, costumeirismo. E na perda desta energia, perdemos de vista os elementos essenciais da nossa própria fé. De fato, nós somos instados à luz da palavra de Deus nesta noite a tomar consciência da importância de uma continuada conversão ao Senhor. O profeta diz no versículo 12, o primeiro que lemos: convertei-vos a mim. Depois, no versículo 13, convertei-vos ao Senhor. Uma conversão continuada. Nós entendemos que a conversão é parte da ordem da salvação, da Ordo Salutis, e ela se encaixa exatamente naquele ponto em que a semente de vida nova é implantada no coração daquele que ouve o Evangelho, e isto então determina uma mudança de vida. Nossa vida não pode ser mais como era antes. Mas uma vez vivenciando esta vida nova em Cristo, não podemos nos permitir de que ela vá envelhecendo, ela vá ficando refém da caducidade, ela vá perdendo a energia. Por isso a importância de nós sempre estarmos em consulta aos caminhos do Senhor, na presença de Deus, querendo conhecer e reconhecer os seus propósitos para conosco. Convertei-vos a mim. Num certo sentido, a palavra de Joel, a palavra dos reformadores há 5 séculos, precisa ressoar para nós hoje como algo urgente. Uma necessidade, por assim dizer, até mesmo de uma reforma em pleno século 21. Sim, este é um tempo de conversão. Este é um tempo propício para uma continuada conversão. E eu queria destacar alguns aspectos que compõem este espírito de um tempo de conversão. E a primeira coisa que eu quero destacar é que nesse tempo de conversão é de fato tempo de voltarmos para Deus. Primeiro de tudo, temos o nosso coração focado em Deus. Temos o nosso coração agora tirado daquele objetivo tão frequentemente martelado na nossa alma, de estarmos preocupados com as questões econômico-financeiras, com a posição social, com o nosso prestígio, muitas vezes pensando única e exclusivamente em nós mesmos, esquecidos até do que acontece ao redor, e temos agora a nossa atenção voltada para o Senhor. O profeta diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Integridade de alma, plenitude do ser.
Quando no Novo Testamento nos deparamos com as palavras de Jesus, instado que foi a dizer qual é o grande mandamento, e ele não titubeou e disse: a síntese de toda a palavra é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ora, o Senhor Jesus, ele soma expressões para dizer uma única coisa: precisa ter foco, precisa ter objetividade, precisa haver centralidade. E se nós nos valermos desta oportunidade, desta bênção de voltarmos para Deus, nós não seremos frustrados, porque o nosso coração voltado para Deus há de encontrar não um Deus de coração empedernido, não um Deus cuja severidade assusta, não um Deus que nos faz ficar arrepiados, mas um Deus assaz benigno, um Deus muito compassivo, um Deus grandemente misericordioso. Diz o texto no versículo 13: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irás, grande em benignidade, e se arrepende do mal. O arrependimento de Deus sempre é algo que dá um nó em nós. Evidentemente que se trata de mais um antropomorfismo, ou seja, é um modo humano de falar de Deus. Arrependimento está muito mais ligado à nossa índole humana de mudar de ideia, de mudar de pensamento, de mudar inclusive para melhor, né? A gente sempre entende que o arrependimento é quando a pessoa está fazendo uma coisa ruim, agora vai fazer uma coisa boa. Evidentemente que esse conceito não se encaixa em Deus. O que se encaixa em Deus é justamente que Deus sempre quer fazer o melhor por nós. O intuito do Senhor é nos salvar, é nos ajudar, é nos impulsionar. Mas muitas vezes nós mesmos somos um empecilho para que Deus haja com a sua mais absoluta misericórdia. Por isso, quando nós nos voltamos para Deus, nós não estamos mudando a vontade de Deus, nós estamos concorrendo para a vontade de Deus, para que ela se realize em nós. Sim, um tempo de conversão que os nossos dias requerem é um tempo de voltarmos para Deus, um Deus misericordioso e benigno, um Deus que faz grandes coisas. O verso 21 diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Nós ficamos às vezes impressionados com notícias que nos chegam o tempo todo do avanço que a humanidade tem tido, do progresso científico, das análises que a tecnologia nos traz para objetivando o nosso conforto, e nós ficamos assim extasiados de ver como o homem faz grandes coisas, para no final a gente reconhecer: Deus faz coisas muito mais grandiosas ainda. Cantamos há pouco um hino que retrata bem essa realidade. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Sim, se voltarmos para o nosso Deus, não vamos nos deparar com um ser frágil, finito, acabado, mas um Deus que faz coisas grandiosas, e não é difícil encontrá-lo, e não é difícil voltarmos para Ele. E não há percalços nesse caminho, porque a palavra de Deus nos assegura que Ele está perto, que Ele está conosco, que Ele está no nosso meio. Versículo 27, sabereis que estou no meio de Israel, sabereis que eu estou no meio do meu povo. Se hoje voltarmos o nosso coração para o Senhor, não teremos baldado o nosso esforço, não encontraremos uma porta fechada, uma janela cerrada, encontraremos um Deus que tem o coração voltado para conosco. Sim, esse tempo de conversão é a oportunidade de voltarmos para Deus. Mas em segundo lugar, eu quero dizer que esse tempo de conversão também é tempo de voltarmos para a palavra de Deus. Eu quero ressaltar bem isso. Em complemento
ao que acabamos de dizer acerca de voltarmos à presença de Deus, buscarmos a Deus de todo o coração, reconhecermos o seu caráter bondoso, generoso, misericordioso, mas ao mesmo tempo precisamos voltar a nossa atenção para a palavra de Deus. Aliás, este foi o grande diferencial da reforma do século XVI. Se você quer um tema, se você quer uma matéria para tratar com bastante largueza acerca desse movimento de 5 séculos passados, você vai encontrar neste retorno às Escrituras o elemento primordial, como dissemos há pouco. O que levou Lutero a se indispor com aquela prática absurda da venda das indulgências foi que ele se deparou com a Bíblia e diz: onde é que está isso aqui na Bíblia? Onde é que se ensina isso? Qual é o substrato escriturístico para se fazer esse tipo de voz de comando para os fiéis, para os crentes? Nenhum. Ao contrário, o que a Bíblia ensina é graça de Deus. O que a Bíblia ensina é que se o Senhor não nos perdoar e se o nosso coração não for arrependido da sua presença, não há salvação para nós. Foi a volta às Escrituras. E tal qual os nossos dias hoje precisam muito disso. Posso falar de maneira mais ampla, mais geral, o mundo todo, mas quero me deter mais, até mesmo na nossa proximidade nacional, quando a gente é reconhecido hoje como um segmento bastante consistente, inclusive para pleitos eleitorais, como o que acabamos de assistir, em que o povo evangélico hoje não é mais um traço nas estatísticas, ganhou dimensões bastante consideráveis. A grande pergunta é: este povo chamado evangélico, povo que outrora era chamado de os Bíblia, né? Que sempre estava com a Bíblia na mão, andava com ela debaixo do braço, você podia saber que alguém estava indo para uma igreja evangélica porque portava as Escrituras. Hoje a gente carrega até o telefone, né? Não precisa nem levar a Bíblia, a gente traz ela no nosso smartphone, né? Mas não há nenhuma crítica a respeito disso. Se você estudar a Bíblia pelo seu telefone, pelo seu iPad, dá na mesma, não tem problema nenhum. A verdade é, nós temos gastado tempo com o estudo da palavra, querendo conhecer a verdadeira doutrina? Ou queremos passar por cima de temas mais capciosos, mais difíceis, tomarmos assim uma espécie de buffet espiritual em que eu pego um pouquinho aqui de bênção, um pouquinho de prosperidade ali, um pouquinho de conduta assim naquela parte, mas nem muito, porque isso aqui pode comprometer certos gostos que eu tenho, e a gente vai fazendo uma colcha de retalhos, de textos prediletos, extraindo tudo mais, deixando de lado o resto. Isso vai fazer-nos, sim, uma igreja que pode cada vez mais estar num patamar superior da população, mas cada vez menos num patamar de vigor espiritual, de força espiritual, de coração voltado para as coisas do Senhor. E de fato não é difícil a gente constatar isso, tomando determinados agrupamentos em que aquela meia dúzia de perguntas que a gente faz sobre a Bíblia, ninguém consegue responder, né? Não tem a menor noção do que estamos falando. Não queremos ser críticos dos outros sem ser críticos de nós mesmos. Nós poderíamos ter uma assiduidade muito maior na escola dominical dos membros da nossa igreja, que às vezes olvidam de estar nela, imaginando que já aprenderam tudo que tinham que aprender de Bíblia. A escola dominical é uma ferramenta para estudo da palavra, como também este púlpito para a instrução dos nossos corações, como os diversos segmentos da igreja, os pequenos grupos da igreja. Nós temos uma ênfase muito forte de que a palavra do Senhor seja conhecida de todos nós. Eu estou dizendo isso, mas à luz de Joel, capítulo 2, que estamos meditando, no versículo 28, nós lemos essa promessa do derramar do Espírito, e o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Esta é uma passagem que nós estamos examinando à luz daquela experiência que a igreja no seu nascedouro provou. Esta promessa já se realizou, já se concretizou, e aqui nós lemos que acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas
profetizarão. E essa expressão profetizar não é outra senão a proclamação da palavra de Deus. Não há mais nenhuma outra profecia que seja necessária ser descortinada diante de nós do que estas que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Qualquer profetada que alguém esteja dando por aí e não estiver consoante à palavra de Deus, e se ela estiver consoante, então é da palavra de Deus, não é Escritura Sagrada. Joel já antevia a importância da palavra, a centralidade da palavra, o lugar eminentemente especial da palavra. Nesses tempos do século 21, que não diferem em muito do que foi o século 16, ou que foi o tempo de Joel antes de Cristo, é um tempo de voltarmos também para a palavra de Deus. Por fim, nesse tempo de conversão, oportunidade de voltarmos para Deus, de voltarmos para a palavra de Deus, é tempo também de voltarmos à obra de Deus, à missão que Deus nos dá, ao sermos servidores de Deus na sua obra. Fica-nos a impressão da leitura e do estudo de Joel que o culto começava a sofrer solução de continuidade. Havia momentos em que a casa do Senhor já fenecia, o culto não era levado com aquele entusiasmo do passado. E então, quando ele conclama o povo a rasgar o seu coração, a converter-se a Deus, no verso 14 ele diz: quem sabe o Senhor não se voltará, se arrependerá, já explicamos esta expressão, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. O Senhor deixando condições, o Senhor oferecendo subsídios para que o próprio povo possa melhor servi-lo, possa melhor fazer a sua obra. E aí a convocação: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Naquele momento em que o povo era instado a voltar-se para Deus, a voltar-se para a voz do Senhor, para a palavra de Deus, era a oportunidade da obra do Senhor ser novamente redinamizada. A obra do Senhor ganhar aquele impulso, aquela motivação de que padecia. Por isso a conclamação aos próprios líderes, versículo 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Tempo de sermos renovados no nosso ânimo, de servir a Deus de todo o nosso coração. Tempo de fazermos a missão do nosso Deus. Tempo de vermos os povos conhecendo a obra do Senhor. Acabamos de realizar mais uma conferência missionária. Os irmãos estão recebendo o desafio missionário do mês de novembro, retratando um pouco do que foi a conferência e os novos desafios que estão diante de nós. A conferência não é um evento de per si, é apenas um ponto de passagem onde nós fazemos um balanço e onde nós avançamos. E novos desafios estão diante de nós. Por isso, o momento de relembrar a reforma do século XVI nos dá a oportunidade, na meditação da palavra, de voltarmos também com mais firmeza, com mais força, aos desafios que estão diante de nós, de fazermos a obra do Senhor com muito entusiasmo, com muita galhardia. Hoje mesmo nós estávamos instando muitos irmãos que pudessem nos ajudar no envio de um grupo que segue no mês de janeiro para fazer a obra missionária, gente nossa aqui, liderada pelo Oxigênio, lá no Amazonas. Irmãos estão indo, conto com o apoio decisivo da comunidade, aqueles que podem ofertar, aqueles que podem orar, aqueles que podem doar milhas para que as passagens sejam tiradas. É a igreja continuando o seu compromisso missionário. Porque se este é um tempo de voltarmos para Deus, de voltarmos para a palavra de Deus, com certeza não é tempo da gente entrecruzar os braços, da gente se acomodar
e da gente ficar apenas numa reflexão do que foi, do passado, e não encararmos os desafios da hora presente. Desafios que se complementam quando nós acercamos a mesa do Senhor. Como fazemos costumeiramente, primeiro domingo do mês é tempo de celebrarmos a ceia do Senhor. E ao tomarmos esses elementos, como faremos a seguir, não podemos fazê-lo de maneira descompromissada, de maneira alienada, alheia àquilo que está sendo exigido de cada um de nós. Sim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração, não apenas as vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde. Vamos cantar, meus irmãos, nesse momento, o hino 342, enquanto cantamos este hino, 341, perdoe-me, 341 primeiro. Nós estaremos cantando este hino, enquanto cantamos, os pastores e presbíteros estarão à mesa para o serviço da ceia do Senhor. Ó Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, és nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti sempre. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 11, começando no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Paulo recebeu do Senhor, porque foi o Senhor Jesus que instituiu esta mesa da comunhão. Uma mesa em torno da qual os crentes em Cristo Jesus se reúnem para comungar, ter comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Nós não temos esta comunhão diante de um altar feito por mãos humanas, pois o altar que nós reconhecemos é o altar que se erigiu sobre o Monte Calvário, quando Jesus foi crucificado e, como cordeiro sem mácula, derramou o seu sangue para a redenção de todos os pecadores. Nós estamos reunidos
pelo chamado que o Espírito Santo faz a cada um de nós, para que nós tenhamos esta comunhão com o pão que representa o corpo de Cristo, com o vinho que representa o seu sangue. São elementos tirados da vida comum, que o Senhor consagrou como memorial da sua morte, do seu sacrifício. Nós estamos com alegria, com reverência, fazendo este memorial, para que nós não nos esqueçamos jamais de que a nossa salvação não foi conseguida por compra, ela foi conseguida pela entrega do Senhor Jesus por nós. Os nossos pecados não são resgatados por dinheiro ou qualquer outro valor, mas são resgatados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Portanto, agora, quando aqui nos encontramos, reconhecemos que o Senhor está conosco. O Senhor é que instituiu este memorial, e o Senhor, pelo seu Espírito, é que nos congrega, e queremos juntos, com as mãos dadas, simbolizando a nossa união em Cristo, orar, pedindo a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque estamos juntos, porque tu nos congregaste, nos chamaste de todas as partes para esta mesa comum, em que nós nos encontramos para comungar o mesmo sentimento, a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor que Cristo Jesus nos deu para a nossa salvação. Portanto, Senhor, abençoa cada um dos comungantes, abençoa cada um daqueles que se apresenta em torno desta mesa, para que o faça com o coração humilhado diante de Ti, o coração entregue ao Teu cuidado, sabendo que o Senhor é que lava a nossa vida do nosso pecado e nos dá a remissão sem a qual nós não podemos ser salvos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui, para que este amor que Cristo nos deu se estenda também ao nosso semelhante, pois estamos todos irmanados, igualados diante do sacrifício de Cristo. Não somos uns maiores do que outros, somos todos igualados em Cristo Jesus. Portanto, queremos, neste mesmo sentimento, orar como Ele nos ensinou, ensinando aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: Este pão é o meu corpo que é dado por amor de vós. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim.
ocasião da ceia que nós celebramos agora, o momento do cálice, também lembrando do momento da Reforma Protestante, conta-se uma história a respeito de Martim Lutero, que quando ele estava nos momentos terminais da sua existência, enfermo numa cama, tomado de febre, ele tem a visão de um anjo do inferno que, diante da sua pessoa, desenrola um enorme pergaminho e com gargalhadas estridentes começa a acusá-lo de todos os seus pecados. Um por um dos pecados de Lutero são ali nominados, e ele, que arrepiado e tremendo, delirando com aquela febre intensa nos seus momentos terminais, ouve aquelas acusações terríveis contra si. Ao final da leitura, Lutero então diz: tudo o que você leu é verdade. Eu não fiz apenas isso e muito mais, mas você esqueceu de registrar uma coisa: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Nós estamos celebrando exatamente isso, a redenção, a remissão, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Por isso, quando você tomar deste cálice, você está celebrando a remissão de pecados, o meu sangue que foi vertido por vós para a remissão dos vossos pecados. Tomai e bebei dele todos, disse Jesus. Este é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Se a
nossas faltas nós confessamos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Senhor. Lavas de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Nós gostaríamos de solicitar aos irmãos que incluíssem nas suas orações a vida do pequeno Mateus, filho do nosso irmão Francisco, que está aqui conosco. Eles vieram lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, às pressas no domingo passado, para o tratamento de saúde. A criança que tem 2 anos e meio e desde os 8 meses está sendo tratada, ainda não há um diagnóstico conclusivo, para que o Senhor possa mostrar aos seus instrumentos, à medicina, qual o caminho a ser tomado e que as provisões sejam levantadas para tal. Vamos estar lembrando então do Mateus, nome fácil de guardar, evangelista, nome bíblico, para ser incluído nas nossas orações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao encerramento do nosso culto, queremos antes de tudo te agradecer o privilégio de participarmos desta mesa, que é graça do Senhor. Por nós mesmos jamais ousaríamos chegar próximo dela, mas o convite da graça nos torna participantes. O Senhor nos habilitou, não há em nós dignidade pessoal, mas em Cristo Jesus. Por intermédio dele o Senhor nos vê e o Senhor nos convida a partilhar as bênçãos do teu reino, a partilhar os desafios do teu reino. E por isso, nesse tempo, ó Deus, em que voltamos para ti, para a tua palavra, também queremos estar bastante apostos para fazer a obra de missão que nos confiaste. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um dos teus filhos, cada qual na sua luta, na sua lide, cada família aqui representada, e de maneira muito especial sobre a vida do pequeno Mateus, internado aqui no Hospital Pequeno Príncipe. Que ele tenha, ó Deus, o diagnóstico correto, que o encaminhamento seja dado para a virtude da sua saúde. Abençoa o papai e a mamãe que estão aqui, demais familiares, que eles estejam confiantes no Senhor. Depositamos esta vidinha na tua presença, na certeza de que a tua graça será transbordante sobre a vida e saúde dele. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito repousem sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo e vamos para o salão social participar de um momento de confraternização. Boa semana a todos.